Nessa aula, daremos continuidade ao Filoartrópoda, onde eu vou falar um pouquinho para vocês do último grupo de aracnídeos, né, que constitui, então, o subfilo Chelicerata, o qual está subdividido, né, então, em 3 classes, sendo 2 delas marinhas, a classe Chifosura e a classe Pycnogonida, e nós vemos, então, nós vimos na aula passada, então, características da classe aracnida, que é constituída quase que exclusivamente por espécies terrestres, com exceção da ordem Euripterida, que são todos extintos e eram conhecidos como escorpiões do mar. Todas as demais ordens, então, de aracnídeos são terrestres. E muitas delas, acredito que vocês não devam ter ouvido falar, com exceção, né, da ordem Scorpiones, que inclui, né, os conhecidos escorpiões, e a ordem Ácare, que inclui, então, os ácaros, os carrapatos e os micuins. Vamos, então, falar da ordem Arane, que é a ordem, acredito, mais conhecida de aracnídeos e que desperta muitas vezes, né, um pavor, né, tanto é que algumas pessoas elas têm fobia à aranha, né, que é o que a gente chama de aracnofobia, mas também nós temos que ressaltar a importância desses artrópodos como controladores biológicos, né, uma vez que eles se alimentam de diversas espécies de outros artrópodos que são considerados muitas vezes pragas agrícolas e que também podem ser transmissores, né, de doenças, principalmente, né, para nós seres humanos e também para outras espécies de vertebrados. A ordem Arane é a segunda, né, maior ordem de aracnida, perdendo apenas para a ordem Ácare. Estimam-se que foram descritas em torno de 40 mil espécies, né? Número parecido com os ácaros, só que os ácaros estimam-se que eles sejam, essa diversidade ela é subestimada, então estimam-se que tenham ainda milhares de espécies de ácaros para serem descritas. Os aracnídeos da ordem Arane, então, eles têm em torno de 40 mil espécies e pelo menos 170 mil são estimadas, distribuídas, então, em 100 famílias e 3 mil gêneros. A maior parte, então, em regiões neotropicais. Foi um dos primeiros grupos de animais a alcançar o ambiente terrestre e os registros fósseis datam do período devoniano, há mais ou menos 40 milhões de anos. Então, elas surgiram mais ou menos no mesmo período que os insetos. As aranhas, elas são cosmopolitas, ou seja, elas ocorrem no mundo todo, alcançaram uma enorme diversidade de hábitats, só não habitam os polos e os mares abertos, e tem uma única espécie que vive no ambiente aquático do ciclo. Então, elas são, né, bem características de ambientes terrestres, de regiões mais quentes. E uma coisa bem importante de se ressaltar das aranhas é que elas são todas carnívoras e compõem, né, um dos maiores grupos de predadores de todos os ecossistemas. Então, em diversos ecossistemas terrestres, elas são consideradas, muitas vezes, né, predadoras de topo. Bom, as principais características que as aranhas apresentam é o fato de elas terem um pedicelo, que é uma estrutura, então é como se fosse, né, uma cintura que une o cefalotórax ao abdômen, tá? Que é uma característica que as diferenciam dos demais aracnídeos, tá? Então, é um estreitamento que elas têm entre o cefalotórax, que é chamado de prossoma, e o abdômen, que nos aracnídeos é chamado de opistossoma. Além disso, as aranhas elas apresentam as fiandeiras, né, que são as estruturas responsáveis pela fiação da seda, ou seja, são as estruturas com as quais o fio da seda é exteriorizado. Ele é colocado, né, para fora do corpo e utilizado para diversas funções, como eu vou falar posteriormente. Além disso, as aranhas têm órgãos copuladores nos machos localizados nos pedipalpos. Então, os machos utilizam
os pedipalpos, muitas vezes modificados em órgãos copuladores para transferir de maneira indireta os espermatozoides para a fêmea. Por que de maneira indireta? Porque eles não têm pênis, eles não têm uma estrutura específica para transferir. Então, eles utilizam os pedipalpos para fazer essa transferência dos espermatozoides para as fêmeas no momento da cópula. E além disso, as aranhas apresentam glândulas de veneno nas quelíceras, né? Essas glândulas de veneno sendo usadas, né, para a captura da presa e também como defesa das aranhas. Bom, os tagmas, então, é o característico dos aracnídeos, né, dos quelicerados em geral, um cefalotórax, que é chamado de prosoma, e o abdômen, que é o opistosoma, o pedicelo, que é aquela cintura, ele é flexível, que vai permitir a movimentação independente do abdômen, que é uma característica das aranhas, então elas conseguem movimentar de maneira independente o abdômen. Eles têm 2 esternitos ventrais, então 2 placas que formam, né, os segmentos na região ventral, que é chamado de lábio e o externo. As quelíceras, como já falei, com glândulas de veneno, e as coxas dos pedipalpos têm gnatobases, ou seja, as coxas, que são os artículos, né, que ficam mais próximos ao corpo dos pedipalpos, essas coxas, elas têm gnatobase, ou seja, são pequenos dentículos que, no momento da captura do alimento, ajudam no processo de dilaceração, né, de fragmentação do alimento. Além disso, as aranhas, como todos os quelicerados, têm 4 pares de pernas locomotoras. O abdômen não tem apêndices, mas tem as fiandeiras. Tá? Então, as fiandeiras são consideradas apêndices abdominais, com as quais, então, elas vão fazer, né, a afiação do fio de seda. Então, aqui mostrando a morfologia de uma aranha, o prosoma, né, o cefalotórax contendo um par de quelíceras, um par de pedipalpos e 4 pares de pernas locomotoras. O pedicelo, que é uma cintura, esse pedicelo flexível, que permite então a movimentação independente do abdômen, e lá na porção final do abdômen, as fiandeiras, certo? Aqui mostrando então uma vista ventral das aranhas, mostrando então as 2 placas que formam, né, a parte ventral do corpo. O lábio, o externo, e no abdômen aqui nós temos os estigmas pulmonares, que é por onde, né, o ar vai entrar para dentro do corpo das aranhas, para permitir as trocas gasosas, e aqui na porção posterior, né, mais ou menos a localização das fiandeiras. As quelíceras, então, formam as peças bucais anteriores. Cada quelícera é formada, então, por 2 segmentos, que é chamado de paturo e agarra. E a principal função da quelícera é capturar alimentos através da inoculação do veneno. Então, dentro, né, das quelíceras, nós temos as glândulas de veneno, as quais são inoculadas através, né, das garras. Nós temos 2 tipos de quelíceras. As quelíceras nas quais as garras se abrem para frente, que a gente chama de ortognata, então as quelíceras se abrindo para frente, e as quelíceras que têm uma abertura lateral, que é chamado labdognata. Labdo, né? Lado. Labdognata, as quelíceras se abrem lateralmente, e ortognata, as quelíceras se abrem anteriormente, para frente. Os pedipalpos são formados por 6 artículos, então os pedipalpos são mais longos, são responsáveis pela captura, pelo toque, pela manipulação da seda e sendo pouco utilizados para a locomoção nas aranhas. Nas fêmeas, os pedipalpos eles se assemelham a pequenas pernas, enquanto nos machos vão apresentar o tarso modificado em órgão copulatório. Então, nos machos, os pedipalpos vão ser mais desenvolvidos, especialmente o artículo chamado de tarso, tá?
tá? O qual vai estar transformado, né, modificado como um órgão copulatório. As pernas das aranhas, elas não possuem músculos extensores, tá? Então, por isso que quando as aranhas morrem, todas as aranhas vão encolher as pernas porque elas não têm os músculos que vão estender as patas, né, as pernas. As aranhas da família Salticide, que são chamadas de papa-moscas, elas conseguem saltar a uma distância de até 50 vezes o seu tamanho devido a um aumento da pressão sanguínea. Então, a pressão sanguínea vai auxiliar no processo de locomoção das aranhas papa-moscas, permitindo elas atingirem, né, uma distância de até 50 vezes o seu tamanho, né, o que é uma distância considerável. Bom, falar um pouquinho, pessoal, da morfologia e da fisiologia, da morfologia interna e da fisiologia, né, das aranhas, uma vez que são os aracnídeos mais conhecidos e que muitas vezes despertam, né, bastante interesse e muitas pessoas então vão ter um pouquinho de medo, né, tem um pouquinho de repulsa com relação a estes animais. As aranhas, então, elas possuem duas estruturas para as trocas gasosas. Elas podem ter pulmões foliáceos e traqueias. Tá? As aranhas mais primitivas, que são as mesotelas e as migalomorfas, elas não possuem traqueias, elas só têm pulmões foliáceos. Então, o pulmão foliáceo é uma estrutura respiratória mais primitiva. Traqueia já é uma estrutura respiratória mais derivada. Tá? As aranhas mais derivadas, então as mais recentes, as que evoluíram mais recentemente, que são as araniomorfas, elas têm um par de pulmões e um par de traqueias, tá? Então elas têm aí as duas estruturas respiratórias. As demais, então, têm somente pulmões foliáceos, né? As mais primitivas. E as mais derivadas têm um par de pulmão e um par de traqueias, tá? Os pulmões eles vão se abrir então no sulco epigástrico, um em cada lado na porção ventral do abdômen, tá? E as traqueias elas abrem-se no espiráculo traqueal, localizado então na parte ventral posterior do abdômen. Então aqui mostrando para vocês, né, a estrutura então de um pulmão foliáceo, tá? Bom, o coração nas aranhas ele é longo e tubular, localizado dorsalmente na parte anterior do abdômen. Então, aqui vocês veem, né, o coração praticamente ocupando parte do abdômen, mas geralmente ele se localiza mais aqui na região anterior. Essa estrutura aqui representada pela cor vermelha. O coração é constituído numa câmara com paredes musculares, onde estão as aberturas laterais, né, os ósteos, que é uma característica do coração dos artrópodes. O sangue, então, é bombeado do coração aos tecidos a partir das artérias. A excreção das aranhas ocorre, então, através de túbulos de Malpighi, que retiram os excretas, como, por exemplo, a guanina e o ácido úrico do sangue. E nas aranhas primitivas, ainda apresentam glândulas coxais que vão se abrir no primeiro e terceiro par de pernas, sendo que nas araneomorfas, o par anterior é encontrado geralmente degenerado, certo? Então, além de túbulos de Malpighi, algumas aranhas ainda apresentam glândulas coxais que vão então fazer a eliminação dos excretas para o meio externo. Bom, com relação ao sistema digestivo e nutrição, as aranhas, quase, né, todas elas, como eu falei, são quase que exclusivamente carnívoras, então são predadoras, mas algumas podem se alimentar de pólen e néctar. E as aranhas, elas possuem então glândulas de veneno nas quelíceras, e as quelíceras, então, elas são prenses, né? Elas têm aquele formato, né? Eles têm um artículo em formato de garra, que é para captura, maceração do alimento e também utilizado para transporte de objetos. A digestão nas aranhas, ela se inicia, então, na cavidade oral ali, então tem uma digestão pré-oral. E o aparelho digestivo,
né, destes aracnídeos é constituído pelas partes bucais, que são formados então pelas quelíceras, os pedipalpos e o lábio. Depois tem a cavidade pré-oral, o trato digestivo anterior, composto por boca, faringe e esôfago, o trato digestivo médio, que é o extenso sistema de secos digestivos ramificados, e o trato digestivo posterior, que é formado então por um reto curto. Tá? A defesa das aranhas, então, é realizada através do veneno, que é inoculado pelas quelíceras, e também por cerdas urticantes que algumas aranhas apresentam, como por exemplo as conhecidas tarântulas, e também chamadas de caranguejeiras, né? Além das tarântulas, as caranguejeiras. A alimentação e a digestão das aranhas, então, ocorre em dois tempos. Ali no 1, então, a aranha ela vai picar a presa com as quelíceras e vão bombear enzimas do trato digestivo médio para dentro da presa. Essas enzimas vão liquefazer a presa, né, vão fazer a digestão, vão transformar esse alimento sólido em líquido, e a aranha vai sugar o líquido do seu interior e vão descartar o exoesqueleto da presa. O líquido sugado é filtrado então pelas cerdas dos enditos, né, dos pedipalpos e também da faringe, e vai para o esôfago, segue para o intestino médio posterior, onde são completadas as etapas digestivas, ou seja, é aonde vai se completar a digestão, é onde vai ocorrer a absorção, né, dos nutrientes. Então, a aranha, então, ela tem uma digestão pré-oral, porque as quelíceras vão bombear enzimas, né, que vão fazer uma digestão inicial desse alimento, transformando ele de sólido para líquido, e depois a digestão se completa, então, interiormente no trato digestório. Então, aqui mostrando, né, boa parte do trato digestório das aranhas, então, localizado, então, aqui, né, na porção do cefalotórax. Aqui nós temos, então, o esôfago, depois o estômago e depois parte, então, o intestino, tá? E mostrando, né, de uma maneira geral, que parte dos órgãos das vísceras se concentra, então, aqui no abdômen, como, por exemplo, o aparelho reprodutor, né, o coração, né, que é o principal órgão do sistema circulatório, os túbulos de Malpighi, que vão ser responsáveis pela excreção, assim como também as estruturas respiratórias, como, por exemplo, os pulmões foliáceos e as traqueias. Tá? E na porção posterior aqui do abdômen, nós temos, né, as fiandeiras, através da qual o fio da seda é exteriorizado. Bom, uma das principais, porém não exclusiva característica das aranhas é a produção da seda. Ela representa, né, o grande sucesso adaptativo das aranhas, uma vez que essa seda ela tem múltiplas funções e não somente, né, a construção da teia. E uma coisa bem importante de ressaltar é que nem todas as aranhas elas vão produzir teia. Então, às vezes a gente associa a aranha à fabricação, né, a produção de uma teia, mas nem toda aranha produz teia, né, mas sim produz a seda, que vai ter múltiplas funções, como eu já vou comentar para vocês. A seda, ela é produzida então na região posterior ventral do abdômen, a partir de glândulas sericígenas. Então, essas glândulas sericígenas são as responsáveis por produzir a seda. E essas glândulas, elas se abrem para o meio externo através das fiandeiras. Então, as fiandeiras vão ser essas estruturas localizadas na parte posterior com as quais as aranhas, então, exteriorizam. Elas vão tecer o fio da seda com a utilização das fiandeiras. O endurecimento, né, da seda, ela não é provocado pelo contato com o ar, mas provavelmente pelo processo real de estiramento. No momento que estira, né, o fio de seda, ele vai endurecendo, ele vai enrijecendo. Bom, a
A seda, então, ela é utilizada como fios guia, especialmente, né, para os mais jovens. O fio da seda também é utilizado para enrolar a presa para armazenamento, então muitas aranhas elas capturam o alimento e eles podem guardar esse alimento enrolado, né, protegido por fios de seda. Além disso, o fio da seda é usado então para envolvimento dos ovos, ou seja, para a formação da ooteca, construção de plataformas para depósito dos espermatozoides, no caso dos machos, então os machos vão construir ali como se fosse uma plataforma, um tapetinho onde eles vão depositar os espermatozoides e depois esses vão fecundar as fêmeas. O fio da seda é usado para a construção de ninhos, para a construção do casulo, construção de diversos tipos de armadilha para a captura de presas. E obviamente que, né, um dos usos mais típicos, mais característicos do fio da seda é a construção das teias, que são utilizadas principalmente para a captura de alimento, mas também as teias têm função muitas vezes reprodutiva, e também o fio de seda ele serve para revestimento das tocas, nas quais as fêmeas às vezes depositam os seus ovos. Então vocês veem que o fio de seda, além de ser utilizado para a construção de teias em algumas espécies de aranha, o fio de seda então ele tem outras funções, né? Sejam relacionado à alimentação, seja relacionado à reprodução, certo? Então, a seda, então, ela é utilizada, né, para a construção, como eu falei aqui, de armadilha. Isso aqui é uma armadilha de uma aranha, então ela faz, é como se fosse, né, um potinho de teia sobre o qual a aranha vai jogar sobre a sua presa. E, obviamente, né, a construção de teias irregulares, teias orbiculares. Então, cada espécie de aranha tem uma morfologia, né, típica de teia que ela vai produzir. Então, aqui mostrando, então, né, um dos principais usos da teia é para captura de presas. Então, as presas vão ficar aderidas, né, vão ficar grudadas nos fios da teia. E aqui mostrando para vocês a produção da ooteca. Então, a fêmea vai depositar os ovos fecundados dentro da ooteca, que é envolvida pelos fios de seda, e essa ooteca ela pode ser carregada pela fêmea ou ela pode ser colocada, né, em ninhos, em ambientes protegidos, aonde vai ocorrer ali o desenvolvimento, então, dos embriões. Então, aqui mostrando, então, algumas estratégias para captura de presas, né? Então, existem teias mais irregulares, formadas, né, fios de suporte, os fios de ancoragem e fios de captura. Então, não são todos os fios que vão ter a capacidade de capturar a presa, né? Alguns são fios de ancoragem, outros são fios de suporte. Nós temos aranhas que tecem teias e elas ficam, muitas vezes, né, elas ficam segurando a teia e com isso elas conseguem fazer, né, uma tensão, vibração desse fio da teia que às vezes acaba atraindo presas. Nós temos aranhas que produzem, né, um fio como se fosse uma boleadeira, né, um fio pegajoso, e aí ela usa esse fio de seda, né, para laçar o seu alimento. Outras formam pequenos, né, armadilhas no solo aqui em formato, né, de tubo. E também, né, aqui mostrando uma outra que usa também, né, o fio da seda como uma espécie de boleadeira, né, para laçar a sua presa. Bom, as glândulas sericígenas, então, elas se localizam na porção posterior do abdômen e tem diversos tipos de glândulas, né? E essas glândulas são seis tipos de glândulas sericígenas, glândulas que produzem, né, o fio de seda, e todas elas são morfologicamente distintas e obviamente que esses tipos de glândulas elas vão variar dentro dos diferentes grupos da ordem Arã. Cada glândula então se abre nas fiandeiras em uma estrutura denominada de fúsula, assim cada glândula existe um tipo de fúsula. Tá? E o estudo dessas
dessas fúsulas, ela está sendo empregada, então, na sistemática da ordem Aurania. Além, né, das fiandeiras que ficam localizadas na porção posterior do abdômen das aranhas, algumas araniomorfas, que são as aranhas mais derivadas, as mais recentes, possuem o cribelo, que é uma quelícera modificada, que possui mais ou menos, né, 400 mil fúsulas diminutas, e o cribelo, então, permite a estas aranhas a produção de teias mais adesivas e também para produzir fios de seda que vão revestir as zootecas, tá? O número de fiandeiras, ele vai variar nos diferentes grupos de arane, né? São 3 subordens. A mesotele vai ter de 7 ou 8 fiandeiras, as migalomorfas vão ter 6 fiandeiras, e nas aeromorfas nós podemos observar de 2 a 6 fiandeiras. Então, o número de fiandeiras varia de acordo com a subordem de aranha. Nessa imagem superior aqui, de um esquema de uma aranha, nós podemos então observar as glândulas sericígenas. Como eu falei para vocês, são 6 tipos distintos de glândulas sericígenas, as quais se abrem através das fiandeiras. E as fiandeiras, então, sendo constituídas por dezenas, centenas de fúsulas, que são as estruturas com as quais é feita, né, a fiação da seda, né, a maneira como o fio é colocado para o meio externo. Nessa imagem aqui, então, nós temos o cribelo, que é uma estrutura modificada nas quelíceras de algumas aranhas, com as quais, então, essas aranhas, então, fazem, né, a fiação do fio de seda. Bom, aqui eu tenho só de uma maneira bem esquemática como é feita a construção da teia orbicular, que é uma teia bem característica de algumas espécies de aranhas. Então, inicialmente a aranha, ela exterioriza, né? Ela coloca um fio de seda e através do vento esse fio de seda vai se fixar numa estrutura, por exemplo, num galho. Quando acontece isso, então a aranha vem e tece um segundo fio, depois ela volta, se posiciona no meio e forma, né, o formato de um Y, e a partir daí, então, ela começa a produção dos raios da teia. Uma vez, né, feito os raios da teia, a aranha, então, ela se posiciona no centro e ela começa a secretar um fio de trabalho. Então, ela vai secretar um fio, que a gente chama, né, um fio de trabalho, e depois ela vem secretando, né, de fora para dentro, os fios pegajosos, e aí esses fios de trabalho, esses fios que ela usa como suporte, eles vão sendo destruídos ou ingeridos. E aí ela vai produzindo, né, os fios pegajosos, que são os fios nos quais a presa vai ficar presa. Aqui, então, diferentes tipos, né, de teias que são produzidas pelas aranhas, né, então, inicialmente, né, a teia orbicular e depois diferentes tipos de teias e diferentes tipos de armadilhas que são utilizadas, então, para a captura da presa pelas aranhas. Bom, as aranhas, elas têm os sexos separados, os testículos e os ovários estão localizados no abdômen, né, no opistosoma. Ocorre em algumas espécies produção de feromônio, nas fêmeas de licoside, que esses feromônios são para avisar, né, o sexo oposto de que elas estão aptas para a reprodução. Muitas espécies vão ter uma corte antes do acasalamento, para, né, um dos indivíduos dizer, estou na época reprodutiva. E uma característica das aranhas é que elas têm uma transferência indireta de espermatozoides, sem a produção, né, de espermatóforos. E os machos vão utilizar, então, os pedipalpos para fazer essa transferência indireta de espermatozoides para as fêmeas.
tá? Então, eles usam os pedipalpos, que são mais desenvolvidos nos machos, para transferir os espermatozoides para as fêmeas. Os machos, então, possuem 2 testículos tubulares, que vão se abrir num poro genital localizado no meio do sulco gástrico, então, aqui na porção ventral do abdômen. Os órgãos copulatórios masculinos, como eu já falei, vão se localizar nos pedipalpos, então o tarso do pedipalpo, que é um artículo, né, o tarso é um artículo do pedipalpo, é modificado para a transmissão do esperma. E cada, né, pedipalpo ele consiste, então, num reservatório bulbar, da onde parte, então, um duto ejaculatório que leva a um êmbolo. Então, aqui nós temos, então, o pedipalpo, né, modificado em órgão copulatório, né, para transferência, então, dos espermatozoides para as fêmeas. Então, os machos, eles vão, utilizar esse pedipalpo, vão depositar, vão colocar lá no seu poro genital, vão capturar os espermatozoides que vão ficar nessa câmara de armazenamento e posteriormente vão ser transferidos para as fêmeas, certo? Os espermatozoides, eles não são produzidos nos pedipalpos, eles são produzidos lá nos testículos e depois os machos utilizam esse pedipalpo modificado para capturar os espermatozoides e transferi-los para a fêmea. A corte, então, o comportamento de corte, ele é extremamente importante nas aranhas. Então, a fêmea ela deve reconhecer o macho como parceiro e não como um alimento. E isso fez com que as aranhas evoluíssem comportamentos bem complexos de corte, como, por exemplo, estridulação, ou seja, elaboração de sons, batucadas, muitas danças, toques. Então, o macho ele tem que mostrar para a fêmea que ele é um parceiro sexual e não uma potencial presa. Aqui, então, mostrando alguns exemplos, né, de posições de acasalamento. Nós temos aqui a posição de acasalamento de Queracanthium, os machos, então, sombreados, macho sombreado, desculpa. Aqui a posição de corte da aranha saltadora macho, então o macho ele levanta e baixa o abdômen para demonstrar para a fêmea que ele está apto à reprodução. E aqui em C, a corte de algumas aranhas tecedoras de teia orbicular, em que o macho ele vibra um cordão de acasalamento que prendeu a teia da fêmea. Então, o macho ele é menor, geralmente o macho é menor nas aranhas. O macho ele secreta, né, ele libera um cordão, né, um fio de teia, e ele se posiciona nesse fio e ele vai fazer tensão, né, ele vai vibrar esse fiozinho e vai mandar, né, essas ondas vibratórias para a teia em geral, e aí a fêmea vai vir ao encontro dele e aí sim vai ocorrer a transferência dos espermatozoides. Aqui em A, a posição de acasalamento, né, das caranguejeiras, então a fêmea ela levanta o seu corpo e aí o macho utiliza aqui o pedipalpo para depositar os espermatozoides no poro genital da fêmea. Aqui em B, a posição de acasalamento de aranhas da família Lymphidae. E aqui em C é a posição de acasalamento de císticos, que é uma aranha da família Tomisidae, em que os machos envolvem a fêmea com fios de seda, né? Então ele vai muitas vezes prender a fêmea com os fios de seda, especialmente aqui a região anterior, né? As patas, os pedipalpos, as quelíceras, e depois ele vai transferir os espermatozoides através do pedipalpo. Então, o macho aqui meio que imobilizando a fêmea. Ali em D, a posição de acasalamento da Areneus, o macho é tão pequeno que a fêmea às vezes nem percebe que ele está a fecundando. Aqui, como eu já mostrei, então, é o comportamento de corte do macho de licosídeo. O macho, desculpa, em F aqui, ó. É um comportamento de corte do macho de licosídeo. O macho ele faz movimento das pernas anteriores e dos pedipalpos, então ele movimenta, né? Levanta e baixa as pernas e também os pedipalpos e também sacode o abdômen. Aqui em G, nós temos o pedipalpo de uma
de uma tangaroa com órgãos estridulatórios, ou seja, com estruturas que produzem sons, né? Então, os machos eles fazem esses sons específicos, característicos para as fêmeas o reconhecer como parceiro sexual. Aqui em H, a aproximação em zigue-zague e comportamento de corte de um macho da aranha papa-mosca. Então, essa aranha ela vai fazer movimentos, né, o macho, movimentos em zigue-zague para a fêmea o reconhecer como parceiro sexual. Então, são alguns exemplos, né, de comportamentos de corte que os machos das aranhas utilizam para que as fêmeas o reconheçam, então, como um potencial parceiro sexual e não como uma fonte de alimento. Uma característica de algumas aranhas é que após a cópula, né, a viúva negra é uma delas, é o fato delas, após a cópula, né, após a transferência, né, dos espermatozoides de maneira indireta para as fêmeas elas matam os machos e muitas vezes envolvem esses machos com o fio de seda e esse macho morto vai ser utilizado como fonte de alimento para os filhotes posteriormente quando eles nascerem. Tá? Então, é verdade sim que algumas fêmeas então matam os machos após a cópula, mas com a finalidade de utilizá-los como fonte de alimento para os filhotes. Bom, a fêmea então ela põe de poucos a mais de 3.000 ovos que são alojados numa ooteca. Essa ooteca pode ser presa à teia, pode ser escondida num abrigo ou presa às fiandeiras e arrastada pela fêmea. Então a fêmea ela pode carregar a ooteca consigo, como ela também pode colocar em algum abrigo ou preso à teia. Os filhotes vão eclodir no interior da ooteca e vão permanecer junto à fêmea até sofrerem a primeira muda. Então, as aranhas, elas têm comportamento parental assim como nos escorpiões. Então, os filhotinhos vão ser carregados pela fêmea até sofrerem a primeira muda. Então, elas já vão ser, né, liberados para o meio ambiente com um tamanho um pouquinho maior, com maiores chances, então, de sobrevivência. Alguns juvenis, eles vão se utilizar de um fenômeno conhecido como ballooning, ou flutuação. Geralmente, né, em algumas espécies, os filhotes vão subir até a parte mais alta de uma planta, né, ou de algum objeto e vão soltar um fio de seda e assim que o ar seja forte o suficiente, ele vai carregar o fio de seda e a aranha vai pegar a carona. Então, é uma maneira de dispersão, né, esse fenômeno conhecido como balão. As aranhas, elas têm, né, um ciclo de vida, um tempo de vida curto, elas vivem em torno de 1 a 2 anos. Em cativeiro já se conseguiu abrigar caranguejeiras fêmeas por 25 anos. Geralmente o macho vive menos que a fêmea, né, porque ele tem que se expor mais, muitos machos eles são mortos pela fêmea após a transferência dos espermatozoides. E as espécies, geralmente, as espécies mais grandes, né, as que têm um tamanho corpóreo mais avantajado, elas sofrem até 15 mudas antes do último instar, né, antes da última muda, antes do último estágio. As aranhas, elas têm um sistema nervoso altamente cefalizado. O cérebro é constituído por uma massa ganglionar localizada acima do esôfago e de onde partem, então, feixes nervosos que vão se estender para o abdômen, para todos os apêndices, né? Então, vai ter aí um cérebro, né, que é o sistema nervoso central, que vai controlar, então, todos os demais órgãos e estruturas que compõem o corpo das aranhas em geral. Os órgãos sensoriais nas aranhas são bem desenvolvidos. Elas têm órgãos társicos, que são estruturas em forma de taça situadas no dorso dos tarsos e são quimiorreceptoras. Então, lembrando que o tarso é um dos artículos que compõem os apêndices, né, dos aracnídeos. Tá? E esses órgãos társicos, eles têm função quimiorreceptora. Além disso, as aranhas têm pelos sensoriais, que podem ser cerdas simples ou móveis, pelos táteis, que vão estar espalhados pelo corpo todo, ou pelos extremamente finos e longos, que são chamados de tricobótros. Então, diversas espécies de aranhas, elas têm esses pelos extremamente finos e longos, que são chamados de tricobótros, e que têm função especialmente
quimiosensorial. Algumas aranhas têm um órgão sensorial em fenda, que é uma depressão no exoesqueleto, coberto por uma membrana fina, onde há um pelo que parte de uma célula sensorial. Esse órgão sensorial em fenda auxilia na detecção de vibrações, na frequência do som e de diferenças de pressão do tegumento. E essas estruturas podem ocorrer isolados ou em grupos, sendo chamados de órgãos liriformes. Então, esses órgãos liriformes, na verdade, são grupos de órgãos sensoriais em fenda, certo? Que tem, né, como principal aí função detecção de som e também, na verdade, uma função mecano-receptora, tá? E esse órgão sensorial em fenda, ele é muito eficiente em aranhas tecedoras. Além disso, as aranhas, elas têm olhos na região cefálica, compostos então por uma lente cuticular convexa, um corpo vítreo e uma retina. As aranhas, elas podem possuir 8, 6, 4, 2 ou até mesmo nenhum olho. E uma característica bem importante das aranhas é que o arranjo, a maneira como os olhos estão alojados, né, como eles estão colocados na região ali cefálica, ele é utilizado então na sistemática. E algumas fórmulas são típicas de algumas famílias. Ou seja, por exemplo, a família Ctenidae, ela tem os olhos, né, formando é uma linha 2, 2 e depois 4 olhos. A família Lycosidae, ela tem 4, 2 e 2. Então, o arranjo dos olhos tem aí um valor sistemático na ordem aranha. Então, aqui mostrando, então, né, a distribuição dos olhos de diferentes aranhas. E aqui uma imagem mostrando, né, nessa imagem superior aqui, os olhos bem característicos das aranhas. Bom, a ordem Arani, subdividida então em 3 subordens, a subordem Mesotele, a subordem Megalomorpha e a subordem Arenomorpha, que é a mais recente. As Mesotele são as aranhas mais primitivas, elas têm ocorrência apenas no continente asiático e apresentam o opistosoma segmentado externamente. Lembrem que eu comentei com vocês que as aranhas geralmente não apresentam o abdômen segmentado. No entanto, as aranhas mais primitivas, né, as aranhas mais basais, elas têm o abdômen segmentado, que são as aranhas da subordem Mesotele, aranhas características do continente asiático. Tá? Então, aqui mostrando para vocês, então, o abdômen segmentado de uma aranha da subordem Mesotele. Atualmente, apenas uma família é encontrada nessa subordem com 40 espécies, que é a família Liphistidae, certo? Então, aqui nessa imagem, nós podemos, então, observar, né, o abdômen de uma aranha Liphistidae com o abdômen, então, constituído, né, onde a gente pode perceber, então, a segmentação. A outra subordem é a subordem Megalomorpha, que inclui as conhecidas aranhas caranguejeiras, as tarântulas e as aranhas de alçapão. A segmentação abdominal não é visível externamente, então a gente não consegue perceber a segmentação abdominal. Elas apresentam quelíceras ortognatas, ou seja, quelíceras que se abrem para frente. Elas têm 2 pares de pulmões foliáceos e 2 pares de glândulas coxais. Então, as aranhas Megalomorpha não têm traqueia e não têm túbulo de Malpighi. Tá? A respiração ocorre através de 2 pares de pulmões e a excreção ocorre através de 2 pares de glândulas coxais. Então, aqui mostrando para vocês algumas espécies da subordem Megalomorpha. Então, são aranhas que têm um tamanho bem avantajado, o corpo muitas vezes com dezenas, centenas, milhares, né, de pelos. Nesse grupo nós encontramos alguns dos maiores artrópodos terrestres,
com espécies que vão variar, né, de menos de 1 centímetro, né, as Microstigmatidae, até gêneros com mais de 30 centímetros, como por exemplo a Terafosa e a Gramastola. Então são 2 gêneros de aranhas da subordem Megalomorpha que atingem então grandes tamanhos. Então aqui nós temos, né, só para vocês terem uma ideia do tamanho da aranha, né, em comparação aqui à mão de um ser humano. Bom, a terceira e última subordem é a subordem Arenomorphae, que são as aranhas mais modernas e mais conhecidas, né, as da família Saltacidae, Araneide e Phocidae. Elas são o grupo com maior diversidade de espécies, com maior diversidade de hábitats e modos de vida, né? Grande parte das aranhas de interesse médico são arenomorfas e, além disso, são aranhas que apresentam quelíceras opostas, ou seja, quelíceras labdognatas, quelíceras que se abrem lateralmente. E nessas aranhas, o abdômen não é segmentado. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de aranhas que têm interesse médico, né, que podem causar acidentes em seres humanos, inclusive podendo levá-los à morte, né, as famosas aranhas venenosas. Nós temos então o gênero Latrodectus. Esse número entre parênteses 44 é a maneira como os olhos estão dispostos, né, estão distribuídos ali na região do cefalotórax, então os olhos distribuídos em 2 fileiras de 4 cada um, então elas têm 8 olhos. A Latrodectus é a conhecida viúva negra. As fêmeas elas podem atingir até 16 milímetros, são bem maiores, né, as fêmeas do que os machos. O veneno é neurotóxico, então o veneno ele vai ter ação no sistema nervoso central, né? Logo após a picada, ocorre dor forte no corpo todo, sudorese, palpitação, calafrios, cãibras, convulsões, dispneia, falta de ar e morte, certo? Então, a Latrodectus, ela é um gênero de aranha em que o veneno tem ação neurotóxica. Aranha, certo? Uma outra aranha que também causa muito medo, né? Muitas pessoas têm, né, uma aversão a essa aranha, é a famosa caranguejeira. Tá? A caranguejeira, ela é da subordem Megalomorpha. São aranhas extremamente grandes, né? Elas podem atingir aí até 30 centímetros de comprimento, né, no total. E elas não têm um veneno que seja nocivo para o ser humano. O que ela causa são alergias, muitas vezes irritações, né, urticárias na pele, em função dos pelos serem urticantes. Então, a defesa da caranguejeira é a liberação desses pelos urticantes, e esses pelos urticantes, então, podem causar danos, né, especialmente danos relacionados a processos alérgicos nos seres humanos, certo? Então, não é uma aranha que vai ter um veneno que seja letal para seres humanos. Então, sim, ela causa, né, uma alergia, né, os pelos urticantes, certo? Então, são alguns exemplos, né, de aranhas que têm interesse médico e que podem causar, né, sérios danos para os seres humanos, inclusive levando o ser humano a óbito.